Fala galera do grupo de design gráfico, aula exclusiva aqui falando sobre edição destrutiva e edição não destrutiva, aí, respondendo a dúvida do Riquel. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui uma imagem e vamos supor que eu tenha que editar essa imagem aqui, fazer um recorte, trocar fundo e tal, e vou trabalhar do método tradicional que eu aprendi no Photoshop para fazer o meu recorte. Então, bora fazer um recorte rapidinho aqui. Fazer trabalho de preguiçoso aqui, por acaso. Agora eu venho ajustando. Isso aqui é um negocinho bem rápido, galera. Esse não é o melhor método de fazer o recorte. Mas como a imagem já me ajudou aqui um pouco a usar esse recurso do Photoshop, eu vou quebrar o galho aqui com isso mesmo. Tá aqui, fiz uma seleção rápida, lembrando que esse não é o melhor método de você fazer uma seleção. E para adiantar aqui um pouco o processo, para eu mostrar essa diferença entre edição destrutiva e edição não destrutiva, eu vou salvar essa seleção. Vou chamar ela aqui de Selection mesmo. E agora, numa edição destrutiva, o que eu faço? Dou um Ctrl J, né, ou aplico um feederzinho lá, utilizando Select Mask. Vou dar um ajuste de feeder aqui. Ok, dei um Ctrl J, separei a minha imagem do fundo e agora eu consigo incluir qualquer fundo nessa imagem, até de repente um fundo chapado aqui. Pegar um Solid Color, trazer para um tom mais escuro. Só que aqui eu tenho um problema, né? Se eu cortei um pedaço que eu não deveria, ou faltou uma seleçãozinha, se sobrou alguma coisa tá fácil de eu tirar. E se faltou alguma coisa, como é que eu coloco? Se eu apaguei um pedaço da orelha dele, por exemplo, né? Então o que vai acontecer aqui? Eu estou fazendo uma edição destrutiva. Se eu pegar agora e falar, não, agora eu preciso dar uma esmaecida nele aqui, com um brush bem soft aqui. Aqui eu usei Eraser Tool, eu usei uma borracha aqui, eu apaguei realmente. O que aconteceu com a minha imagem? Minha imagem perdeu informação. Ah, mas eu não queria que ficasse aquele esmaecido no fundo dele, eu queria fazer de outra forma. O que você vai conseguir fazer é vir aqui no seu histórico e desfazer o seu Eraser Tool. Só que se você já fez outra edição que você quer preservar, você já fez um ajuste de cor, enfim, qualquer coisa. Então vamos supor que você veio aqui nessa imagem e fez um ajuste lá de Hue Saturation. Eu vou trocar a cor do verde da camisa dele. Eu vou jogar aqui para esse verde. Tirar um pouquinho da saturação, escurecer um pouquinho. Ok. Note que eu apliquei tudo em cima desse layer. E tudo que eu fizer, tá aqui ó, na minha paleta do History aqui. Tudo que eu fizer, ele vai entrando aqui encadeado. Então se eu quiser excluir só o Erase, eu não consigo. Ele sumiu com todo o histórico anterior. E aí? Eu não consigo chegar aqui e falar assim, eu quero apagar só o Erase e sem alterar o Hue Saturation. Então assim, isso aqui é uma edição destrutiva. Eu estou destruindo a minha imagem original. Então agora eu vou dar um exemplo de edição não destrutiva. Eu vou salvar como edição destrutiva, edição não destrutiva. E agora eu vou fazer o quê? Eu tenho o meu artboard aqui, meu canvas, né? Dá o nome que você quiser aí.
o Photoshop chama isso aqui de Canvas, e ele consegue trabalhar com artboards também. Cria no tamanho que você quer fazer o teu job, né, no tamanho do projeto, e aí você vem aqui, ó, Place Embedded, e aí eu vou trazer essa imagem aqui, vou dar um Place, Enter, porque ela já está no tamanho, está tudo certinho aqui. Eu vou ampliar aqui as minhas miniaturas para vocês observarem uma coisa. Tem um íconezinho aqui, ó, no canto, porque isso aqui é um Smart Object. Né? O que vai acontecer com esse Smart Object? Eu dou 2 cliques aqui, eu vou abrir meu documento original. Abrir o meu documento original e eu consigo trabalhar em cima dele, fazer algum ajuste nele. Aqui eu já não tenho a opção de abrir o documento original. Mas vamos supor que eu quero fazer a mesma coisa que eu fiz nessa primeira imagem, nesse Smart Object aqui. Então a primeira coisa que eu faço é carregar a minha seleção, ela está lá na paleta de Channels, Ctrl clique. E agora eu não vou recortar essa imagem aqui, tirando ela do fundo original. Eu vou simplesmente aplicar uma máscara. O que acontece com essa máscara? No recorte original eu cortei uma orelha dele fora. Aconteceu lá um pequeno deslize, minha mão pesou um pouquinho mais e eu cortei fora. Tem alguma coisa errada aqui com o meu brush. Eu cortei um pedaço da orelha dele fora. Se isso acontece naquela outra imagem, eu não tenho como reverter isso. Mas isso aconteceu nessa aqui que está com máscara. Então eu faço o quê? Eu restauro na revelação da máscara, venho aqui e refaço o meu recorte. E aí eu ajustei o que faltou na minha imagem, eu fiz o ajuste do recorte. Por quê? Porque eu tenho a imagem original. Por exemplo, aqui em cima ficou um biquinho na cabeça dele. Eu não quero esse biquinho aqui, então eu venho aqui, ó, e suavizo isso. Eu preciso suavizar essa seleção toda, Flávio. Então tá fácil também. 2 cliques na máscara, aplica um feather. Ok, a gente já suavizou um pouquinho aqui o edge da minha máscara. Flávio, mas eu preciso dar aquela esmaecida aqui embaixo porque eu vou colocar um outro elemento, tal, não sei o que. Então a gente faz o quê? A gente vem aqui, faz uma seleção, pega a ferramenta gradiente, ajustei aqui dentro da máscara e esmaeci. Mas eu não queria esmaecer. Volta lá para a nossa seleção original, Ctrl Delete, resolveu. Então assim, vai trabalhando sempre na máscara. Mas eu quero mesmo fazer meu gradiente. Então vamos lá, vamos fazer o gradiente aqui. Tá aqui. Agora eu quero fazer aquela alteração de cor, porque eu quero que chegue no verde lá que está a outra imagem. Então vamos lá, Adjustment Layer, Hue Saturation. Segura o Alt, clica aqui, ó, para aplicar só nessa layer. Qual que é o canal que alterou? Canal ciano. Jogo para o verde, escureço. Tá aqui. Qual a diferença? A diferença é que essa primeira imagem, o nosso layer 1 aqui, ele está destruído. Eu não consigo voltar para o original com base nele. E esse outro layer aqui, se eu quiser editar o original agora, dou 2 cliques aqui. Eu abri a minha imagem original, ela está totalmente preservada. Então isso daqui é um exemplo de edição. O primeiro exemplo foi a edição destrutiva e o segundo exemplo, uma edição não destrutiva. Espero ter ajudado vocês e até a próxima. Um abraço.